Na sequência, o nosso vice-prefeito do estado de Minas Gerais, terra do pão de queijo, que também foi deputado federal, né, da área da educação estadual. Da área da educação, vamos ouvir a inspiração dele. Obrigado. Terrinha do lado ali do Espírito Santo. Obrigado, porta-voz. Prazer, alegria estar aqui com cada um de vocês. Quero que todos possam se sentir abraçados, saudando a pessoa da Marina e da Elô, essas figuras que nos inspiram, né? Todo mundo aqui é muito bacana na rede, mas tem algumas pessoas que são inspiração, que estão fora da caixa, né? E a Marina e a Elô são figuras que, para mim, falam muito forte nas coisas que eu acredito. Eu tive uma trajetória, Oxió, que foi o contrário da sua. Eu renunciei o mandato de deputado para disputar, na verdade, para assumir, né, a vice-prefeitura de Belo Horizonte. E, enfim, a gente vive essas contradições que Guarulhos acabou de relatar. A gente acaba tendo que se fazer alianças, e ali a gente encontra diferenças. Lá em Belo Horizonte, nossa situação não é aguda como a de Guarulhos, que o Zeytuni enfrenta. Mas também temos pontos de vista distintos. Para chegar na Prefeitura de Belo Horizonte, nós fizemos uma campanha que a linha, digamos assim, o eixo de apresentação para a sociedade principal, eu não gostava. Conteúdo, sim. O programa foi construído por nós. Era uma aliança absolutamente programática e que está sendo observada e cumprida, o que é bom. Por outro lado, a gente apresentou para a sociedade uma candidatura que fazia uma assertiva que eu acho muito perigosa, e que a gente discordava, mas nós perdemos dentro do âmbito da construção da eleição, que era: chega de político. Fácil falar isso. Na conjuntura atual, tem algo, e aí eu queria trazer um pouco a analogia com o Rio, porque tem algumas coisas que, se a gente faz, a gente precisa fazer muita força para elas pegarem impulso e darem certo. Tem outras que são mais difíceis, que são mais complicadas. Às vezes coincide do nosso impulso estar em sintonia, né, com o desejo ou a percepção da sociedade. Às vezes não. No caso do discurso despolitizado, esse momento ele cola super bonita, super bacana para a sociedade, para o grosso da sociedade, você falar que não é político, né? Cola fácil, né? Em outro contexto, isso poderia pegar muito mal. E eu acho que a gente tem cursos que vão se alterando à medida que a história vai acontecendo, e me parece que nesse momento, e eu vou concluir no momento que eu consegui terminar de desenvolver esse raciocínio, eu entendo que nós estamos contra a corrente. A nossa linha de pensamento, a nossa linha de ação, ela, nesse momento, eu penso que ela não está em consonância com o pensamento majoritário. Eu não vou nem chegar ao ponto, algumas vezes eu já até falei, mas como a gente precisa realmente, nesse momento pedagógico, a gente confrontar, não admitir o discurso violento, eu não vou nem citar o Nelson Rodrigues, né, quando ele fala da revolução dos idiotas, né? Não sei se é esse o momento que a gente está vivendo, né? Talvez sim, eu espero que não, mas nesse momento, essa tendência de uma discussão superficial, rotulante, polarizadora, ela é muito mais fácil de ser levada do que uma discussão política concreta, profunda e que questiona fundamentos da nossa sociedade. Eu queria desenvolver com vocês, muito rapidamente, essa linha que foi tocada por vários aqui, né, do sentido do sonho, porque eu acredito no sonho e acho que a gente tem que defendê-lo, e o que eu penso que é uma falsa contradição entre os chamados sonháticos e os considerados pragmáticos.
Tá? Eu vou dar um caso que algumas pessoas estão aqui, que são de Minas, conhecem, outras não, eu quero compartilhar, e são 2 minutos. Nós entramos, digamos assim, em política pública ainda no tempo de universidade. Né? Algumas pessoas estavam aqui e me acompanhavam naquele tempo. Eu era estudante de engenharia, sou engenheiro eletricista. E a gente dava aula, né, para sobreviver, enfim, é assim vida de estudante, né? Aí foi no momento que surgiu no país os movimentos dos cursinhos comunitários. Né? Não sei se alguns de vocês se recordam, né? Minas foi um dos expoentes dos pré-vestibulares comunitários que questionavam o acesso à época muito restrito. Na década de 90, a gente tinha 2% dos brasileiros que tinham acesso ao ensino superior. Então, várias universidades, a UFMG foi uma delas, criaram projetos de preparação de estudantes de escola pública. Nós fomos os pioneiros disso em Minas Gerais, especificamente dentro da Universidade Federal. E o projeto era bacana, mas todo mundo falava que era coisa de gente doida, de utópico, de comunista, de esquerdista. Tinha rótulo naquele tempo. Olha, nós não conseguimos alugar uma linha telefônica. Lógico, né? A linha telefônica tinha que ser alugada, porque era caro, e não alugava para qualquer um, porque afinal de contas você podia gastar uma fortuna de conta e não pagar. Então, isso era a realidade em 1995, 94, foi quando essas coisas aconteceram. Era sonho falar que pobre podia entrar na universidade, falar que negro, aluno de escola pública, deveria ter acesso. Aí surgiu o pré-UFMG, foi essa instituição, foi construída a partir do movimento estudantil, né? Eu fui um dos fundadores, o Paulo Miranda, que está aqui, foi um dos outros, né, fundadores. Essa instituição surgiu, ela viveu por mais de 20 anos, conseguiu colocar dentro da Universidade Federal de Minas Gerais mais de 15 mil estudantes, né? Foi uma experiência brutalmente revolucionária na vida de famílias e comunidades de Belo Horizonte. Bom, eu virei vereador, certamente por conta desse tipo de trabalho. Eu não acho que isso seja uma visão pragmática. Não foi construído para aquilo. As coisas são consequência. A gente tem uma visão de sociedade. O que a gente faz tem que dialogar com os desafios que a gente se propõe a galgar. Por outro lado, dentro do nosso coletivo, na época, nós tínhamos muita gente que compartilhavam do sonho, mas não davam conta de transformar aquilo em realidade. Então, eu não vejo contradição entre sonhar com algo que é diferente daquela realidade que está estabelecida e ter que lidar com a realidade posta para a gente fazer o sonho acontecer. Né? Meu companheiro Paulo Miranda falou uma frase que me tocou no coração, eu vou citar em sua homenagem. Paulo, o castelo dos nossos sonhos, ele tem que ser construído com os tijolos da realidade. A gente não consegue construir um castelo, por mais lindo que a gente sonhe que ele seja, com tijolo de utopia apenas. A utopia tem que estar lá, para ter a magia, para ter o sentido. Mas se não tiver embasado e construído em cima da realidade, imperfeito, porque não tem tijolo perfeito no mundo real, não é? Falando de tijolo imperfeito, eu faço pensar numa coisa que aconteceu na cidade pequenininha, lá em Minas Gerais, que é de onde eu venho. Uma cidade pequenininha, mas perto de Belo Horizonte. Lá, pertinho de Belo Horizonte. Lá pertinho, a gente, uma cidade, tem uns companheiros da rede. A cidade tem uma tradição ambiental. É uma cidade próxima da capital e que tem uma diversidade interessante, tem muita mineração que acontece lá, tem muita coisa diferente. Enfim, a rede lá era consistente. Processo eleitoral municipal passado, a gente tinha uma candidatura interessante, robusta. O povo começou a brigar por causa de filigrana, sabe? E aí parte da rede foi apoiar o candidato do PV, que ganhou a eleição, uma cidade que tem uma tendência.
Acontece que, enfim, as preocupações não eram muito grandes com relação ao relacionamento com a mineração que acontecia ali. Resultado, essa cidade se chama Brumadinho. O candidato da rede foi segundo colocado nas últimas eleições de Brumadinho, né? Talvez, não vou dizer que com certeza, se aquele candidato tivesse sido eleito, pelo perfil que ele tem, eu sei que ele tem, as denúncias que vinham sendo feitas pela comunidade do Córrego do Feijão, que é bem próximo da minha casa, tivessem sido levadas a cabo, tivessem sido tomadas, tivessem sido objeto de outras medidas mais duras. Então, às vezes eu fico me perguntando, né, até que ponto quem quer sonhar o sonho grande, e nós estamos aqui com Marina Silva, no Brasil, nós ousamos sonhar o sonho grande, até que ponto nós temos o direito de prejudicar o sonho grande, porque a gente tropeça no carretel de linha. O carretel de linha, ele tem que servir para a gente costurar as nossas imperfeições, porque elas existirão sempre. Porque o nosso tijolo, assim como os nossos retalhos, são da realidade, eles são imperfeitos, por definição. Então, me parece que o desafio de quem não está no curso natural do rio, eu não penso que se a gente continuar fazendo da forma como a gente sempre fez, que o resultado vai ser diferente. Isso eu posso estar errado no ponto de partida, mas eu parto desse ponto. Eu acredito que em alguns momentos, se eu vou continuar, a sociedade está evoluindo e ela vai me alcançar. Só que nesse momento, o que a gente percebe no movimento da sociedade é que ela pensa que precisa de coisas diferentes. E vejam bem, isso não é arrogância, não é uma visão vanguardista de que nós temos que ser a vanguarda frente ao lumpen. Não é isso. Mas se nós acreditamos no que a gente está construindo e apresentando como solução, e a maioria não está compreendendo isso nesse momento, né, o desafio de convencer é nosso. Gente, às vezes criança, né, e às vezes paciente de médico, quer uma coisa, mas precisa de outra. Gente, a sociedade brasileira quis Bolsonaro presidente. Quis. Terrível isso. Lamentável, doloroso, mas é a realidade. Eles quiseram, nós, enquanto sociedade brasileira, majoritariamente escolhemos. Lamentável. O tamanho do desafio de reverter a percepção da população é nosso. É de quem não concorda com isso. Então, nesse impulso, nesse entusiasmo de quem não se conforma com a realidade que está posta e que acha que a gente tem, sim, condição. Se for para nadar contra a corrente, nós vamos nadar. Mas se a gente puder ter um barco com motor para andar contra a corrente, eu acho que a gente tem que usar e tem que ter. E não é perder o sentido da nossa caminhada, não é abandonar princípios e nem crenças para fazer isso, mas é ter a clareza de que o castelo dos nossos sonhos nós vamos ter que construir com os tijolos da realidade. Assim eu acredito que a gente pode, daqui a 2 anos, superar a segunda etapa da cláusula de barreira. Esse é o desafio que eu acredito que está sendo colocado para cada um e para cada uma de nós. Manter o nosso sentido, manter o sonho. Zé Gustavo encarna isso aqui na fala dele, que nos emociona a todos. Se emociona, Zé, você é incrível. E manter esse sonho, encontrar mecanismos para que mais gente possa compreender, se for possível compartilhar, ótimo, mas possa compreender e possa comprar essa ideia. Então, aqui eu concluo falando sobre a idade vai chegando, essa coisa, o sistema. O sistema, ele não vai estar a nosso favor.
Não faz sentido, né? Não está, porque a gente denuncia os desvios do sistema. O sistema, ele é sedutor. Ele vai pegar um cara que estava lá em quinto, igual aconteceu com o Zentuni, vai seduzir o sujeito e vai colocar ele dentro do esquemão. Porque assim funciona. Então, claríssimo, a rede é extremamente feliz. Nós temos que hackear o sistema. E não se hackeia o sistema sem confundir os seus códigos de proteção. Se o sistema identifica de maneira absolutamente clara que você o está hackeando, que você o está penetrando, ele te bloqueia. É isso que está acontecendo conosco. Então, a capacidade de dialogar dentro do contexto atual, para conseguirmos gradual, mas de maneira efetiva e eficiente, trazer a um número maior de pessoas à nossa visão, eu penso que é o nosso grande desafio. Eu fico muito feliz de compartilhar esse desafio com pessoas tão qualificadas, iluminadas, como essas que a gente divide esse final de semana. Prazer e alegria que nós sigamos em frente com muita força e muita luz.